meus amigos, sejam bem-vindos a mais esta aula. Já fizemos os nossos casquetes em Duralei. Agora vamos continuar a nossa aula com a formatação dos nossos copings, seguindo um espaço protético ideal para cada trabalho, tá? Esses trabalhos aqui a gente vai fazer coroas. Então é necessário que faça uma proporção de metal equivalente a um espaço protético que tenha depois a cerâmica, ela venha a ter em média de 1,5 mm a 2 mm, dependendo da área que ela está. Se ela está lá no bordo, ela vai ter em média 0,5 mm e vai aumentando o espaço protético, tá? Mas a proporção em toda a circunferência do dente tem que ter no máximo 2 mm de espaço para proporção de cerâmica. Isso significa que a gente tem que fazer uma estrutura, é como se fosse um microdente. Eu vou fazer uma estrutura para ter um espaço de um dente assim, equivalente à aplicação da cerâmica. Então eu preciso já preparar esse espaço. Eu não posso só fazer um casquete em Duralei assim e simplesmente colocar para fundir, tá? Primeiro eu tenho que preparar um espaço. É como se fosse propriamente dito um microdente. Então a gente vai fazer dos 4 posteriores e depois a gente vai para os outros 4, tá? Eu vou usar essa cera da Hanford, é uma cera muito boa. Então a gente vai fazer a escultura seguindo um padrão de proporção, tá? Eu vou utilizar o gotejador elétrico, que ele é mais prático, mas eu sempre gosto de utilizar também a lamparina quando eu vou fazer o acabamento, tá? Eu gosto de sempre esquentar o instrumental, então por isso eu tenho a minha lamparina ali. Eu nunca deixo de usá-las, mesmo tendo o gotejador. Eu vou colocando cera aqui enquanto o gotejador ele vai esfriando, que eu coloquei, deixei ele muito quente, mas eu quero que ele fique um pouquinho mais frio, tá? Então eu vou colocando cera aqui enquanto ele vai esfriando. A gente tem que imaginar que você tem que seguir o padrão, o espaço e o formato mais ou menos do dente do lado, tá? Ou o dente original. No caso aqui eu tenho a vantagem de ter o dente original do trabalho. Então eu vou seguir o formato dele para depois a gente fazer o coping, tá? Eu sigo basicamente o formato. Então você vai seguir como padrão o dente do lado, os dentes que ele tem do lado, ou o dente do lado contrário aqui, desse lado aqui. Mais ou menos a gente vai seguir o mesmo formato, fazendo como se fosse um microdente, tá? Então é muito simples para fazer coping. Ó, eu vou fazer só um formatinho, seguindo o dentinho do lado, para depois a gente tirar do modelo e formatar na espátula, tá? Aí a gente formata. Eu gosto de dar uma sopradinha para colocar a cera onde eu quero. No gotejador é bem simples. Para você que está começando, você pega a cera com o gotejador de lado e quando você vai introduzir no local onde você quer colocar a cera, é só você virar a ponta para baixo, ó. Que aí ela deposita a camada de cera que precisa, tá? Mesma coisa, eu pego de lado e viro
o gotejador para baixo. Tem gente que pega de lado e já coloca de lado. Se eu quero colocar uma proporção de cera exata num lugar definido, é só virar o gotejador para baixo que ele já deposita essa cera numa proporção que eu preciso. Aqui a gente colocou já uma proporção pela vestibular, agora a gente vai preenchendo esse espaço pela lingual e pela oclusal, tá? É sempre você olha o corredor bucal, quando você vai fazer um coping, você olha o corredor bucal, olha o tanto que falta aqui, eu tenho que colocar uma pontinha aqui, ó, e aqui também. Então, eu olho o corredor bucal, a mesa oclusal, tá? Dos dentes do lado, e o corredor lingual, para me fazer um coping. Então, eu sempre presto atenção nesses parâmetros, tá? Que aí você não... Se você seguir esses parâmetros numa boca de trabalho, aqui é um modelo de estudo, mas numa boca de trabalho, é só você respeitar uma regra, que são esses parâmetros. Corredor vestibular, corredor bucal vestibular, corredor lingual e mesa oclusal, tá? Respeitando esses parâmetros, sempre analisando a oclusão com o seu antagonista, tá? Ó, a gente já proporciona o espaço. Aqui tem um excesso, depois a gente vai tirar esse excesso. Como eu já coloquei com excesso, a gente vai tirar depois, deixando já o espaço protético que a gente precisa, tá? Eu vou subir um pouquinho essas pontas aqui, para dar suporte no meu coping, para ter um suporte para as pontas de cúspide, tá? Aí agora a mesma coisa a gente faz no prezinho aqui, ó. Lingual. A cúspide aqui fazendo sob contorno e preenchendo. E levantando um pouquinho essa ponta de cúspide lingual, tá? Então, a gente faz praticamente como se fosse um microdente. Depois, no acabamento, a gente vai fazer as cavidades referentes a cada cúspide, tá? Para ficar um coping proporcional ao espaço protético que o dente tem. Então, a gente vai preencher aqui pela lingual também. Tem muita gente que pensa, comete o erro, eu já cometi esse erro no início, que o coping metálico, ele simplesmente é só uma capa, mas não é. Você tem que respeitar o espaço, que aí você respeita o espaço proporcional à cerâmica que você vai aplicar. Então, pensa que você vai vir com a camada de cerâmica, essa camada de cerâmica não pode ser muito volumosa, porque senão você vai lascar a sua cerâmica, ela vai ficar muita cerâmica num pouco espaço de metal. E o ideal é você ter um equilíbrio entre o metal, a proporção de metal e a proporção de cerâmica, tá? O ideal é vocês ter esse equilíbrio. Então, agora eu vou tirar o troquelzinho aqui, e aí eu só vou completar. E aí a gente já faz o acabamento, tá? Eu quero fazer, nesse caso aqui, a gente vai fazer uma cinta. Eu gosto, antigamente,
se usava cinta metálica. Hoje em dia, os clientes, tanto os pacientes quanto os dentistas, não gostam mais de usar cinta por causa daquele metal que aparece ali na lingual. Mas particularmente eu sempre gostei, eu aprendi, quando eu iniciei na profissão, a fazer uma cinta metálica. Então eu vou fazer uma cinta lingual, tá? E aí a gente vai, no final, vamos fazer um acabamento nessa cinta e polir, tá? Então a gente vai fazer, como aqui é um modelo de estudo, eu vou proporcionar essa experiência para vocês. Vou fazer uma cinta. Se você está acompanhando com o modelo da Link Prótese, o modelo de estudo da Link Prótese, se você quiser fazer da mesma didática, da mesma forma que eu estou orientando, faça a seu critério, porque é um modelo de estudo, né? Nem todos os dentistas gostam, eu só vou fazer para ficar um aspecto mais profissional, um aspecto mais bonito. Eu vou fazer uma cinta de 2 milímetros na lingual e depois, no final, a gente faz o processo de polimento. Tem laboratórios na Europa que eles dão banho de ouro. Eles já fazem cinta, propriamente dito. Hoje em dia na Europa é muito difícil ter níquel cromo, né? É mais metal free. Mas tem laboratórios europeus que, quando fazem em níquel cromo, eles fazem a cinta com banho de ouro. Então fica um trabalho bem bonito. Eles têm esse capricho de fazer um banho de ouro na lingual, e aí fica a coroa de metalocerâmica com aquela cinta com banho de ouro na lingual, tendo um aspecto bem luxuoso, um aspecto bem bonito. Então aqui a gente vai finalizar agora. Eu fiz a proporção, ó. Vou colocar mais uma cerinha aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai continuar fazer a nossa escultura, só que manualmente. Vou dar acabamento. E aí vou te mostrar como que a gente vai fazer o acabamento, para ficar um acabamento refinado e praticamente ficar um microdente, tá? Para depois a gente fazer o processo de fundição. Esse processo propriamente dito é aquele que a gente conhece, quem é mais antigo na prótese conhece como cera corrida. A gente vai fazer todo passo a passo. Depois a gente vai fazer o processo de fundição, tá? Então, é isso, meus amigos. Na próxima aula vamos fazer o acabamento no copinzinho aqui. Então, te vejo na próxima aula.